falou de um dos aspectos que leva à corrupção aqui no Brasil, um dos aspectos que levam à corrupção aqui no Brasil. Uma das questões também que vários autores mencionam, um deles é o Armando Boito, é sobre a questão dos processos de privatização que ocorreram recentemente aqui no Brasil, a partir do governo Fernando Henrique, para ser mais exato, né, dos governos do Fernando Henrique, né? Poucos grupos se apoderaram de algumas empresas e de concessões de serviços aqui no Brasil. Em que sentido você acha que essa também estruturação econômica, a partir desses grupos, que estão relacionados de alguma forma a algumas dessas oligarquias, também favorece a existência de corrupção? Então, o Chico de Oliveira, ele tem uma avaliação que eu não sei precisar a justeza dela, mas ela é frequentemente citada, de que 40% do PIB do Brasil mudou de mãos durante o governo Fernando Henrique nos processos de privatização. Você transferiu, portanto, uma massa gigantesca de riqueza de mãos do governo para mãos privadas. Evidente que você tem grupos que foram os grandes beneficiários desse processo. Então, isso é uma fonte, se não é um processo com absoluta transparência, é uma fonte de corrupção incontestável. Esse elemento é algo que não é do Brasil. Isso aconteceu em escala internacional nos anos 80 e 90, no mundo todo. Por quê? Porque nós tivemos uma mudança da forma de organização do capitalismo global. O capitalismo keynesiano-fordista do estado de bem-estar social, que na periferia do capitalismo era um estado desenvolvimentista, ele foi substituído, tanto no centro quanto na periferia, pelo neoliberalismo. O capitalismo passou a se tornar muito mais avesso à regulação estatal. E os processos de privatização foram, então, um fenômeno, eu diria, universal, né, nas décadas de 80 e 90. E em todos os lugares nós observamos esse tipo de problema, de grupos privados serem extremamente beneficiados com esses processos de privatização. A privatização não se dá no abstrato. Você já tem possíveis compradores das empresas estatais. Essas empresas, possíveis compradoras, elas influenciam as instâncias reguladoras. Então, essa promiscuidade dos negócios com a política, ela cresce em uma escala inimaginável para o que era o capitalismo anterior nos anos do neoliberalismo. A política se tornou, no mundo todo, muito mais permeável pelo dinheiro. O financiamento privado de campanha, ele não é um problema só do Brasil. O financiamento empresarial, esse problema está em todo o mundo. Nos Estados Unidos, a Suprema Corte definiu, o que é um absurdo para os filósofos, para os juristas, dos movimentos sociais que querem democratizar a política, mas a Suprema Corte dos Estados Unidos definiu que não existe limite ao financiamento empresarial. Então, se um cara quer dar $100 para um político, ele pode. Se ele quer financiar com 100 bilhões de dólares uma causa, por exemplo, a ideia de que o aquecimento global é uma conspiração contra a chinesa, ele pode financiar, então, e pode financiar campanhas, pode financiar
o debate ideológico. Tem uma filósofa, geóloga e climatologista e filósofa muito interessante, a Naomi Oreskes. Ela tem um livro mostrando como que o lobby dos negacionistas das mudanças climáticas, ele financiou uma série de estudos em que os principais cientistas tinham sido cientistas contratados pela indústria do tabaco para dizer que o fumo não causava câncer, que eram físicos ligados a falcões da Guerra Fria ligados à indústria nuclear americana. Então, os mesmos cientistas que eram do lobby nuclear se tornaram os porta-vozes da indústria farmacêutica, dizendo, olha, os estudos científicos não apontam que existe mudança climática por causa das emissões de gases de efeito estufa, e também da indústria do tabaco. Eu estou falando isso para dizer o seguinte: na democracia, se não existe limite ao poder do dinheiro, nós temos um vale tudo. E o que a gente assiste a nível internacional é uma perda de credibilidade das instituições democráticas, mesmo em países com tradições democráticas profundamente enraizadas, por conta do sequestro da política, dos partidos, da representação pelo poder econômico.